Boa noite, igreja. Saudações da parte do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus encontrem-nos nos nossos lares para adorar o seu nome nesta noite. Vamos invocar o nome do nosso Deus, fazendo a leitura do Salmo de número 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Vamos orar invocando o nome do nosso Deus? Senhor, nosso Deus, amado Pai que está nos céus, invocamos, ó Pai, o teu nome nesta noite, ó Pai, para que esse culto, ó Pai, oferecido a ti, chegue até o teu trono de graça, como aroma suave. Senhor, que é um Deus, ó Pai, de amor, um Deus de misericórdia, um Deus amoroso, um Deus cuidadoso, que possamos, ó Pai, aprender de ti e que possamos, ó Pai, aplicar a tua palavra em nossas vidas nessa noite. Invocamos o teu nome, no santo nome de Jesus. Amém. As experiências que temos vivenciado nos últimos tempos, por conta da pandemia provocada pelo coronavírus, nos tem levado a refletir sobre muitas coisas que não nos preocupavam antes. O que era para ser uma quarentena acabou se transformando ou se tornando um isolamento social de proporções gigantescas, com duração ainda incerta e com consequências desastrosas. Diante disso, uma pergunta nos vem à mente. Será que a culpa disso tudo é exclusivamente do vírus? Eu te darei uma resposta. Você pode ter certeza que não. Há muito mais por trás disso, que não exclusivamente o vírus. Há muito mais ingredientes nesse cenário, geridos em bastidores por homens poderosos e mal intencionados, do que a real gravidade do momento. Há uma frase que li nos últimos dias, da qual não me lembro a autoria nem a origem, mas que retrata bem esse fato. A frase diz o seguinte, alguém disse isso: ao tomar conhecimento dos bastidores das decisões humanas, torna-se difícil crer na realidade. Em outras palavras, mais curtas, conhecer as motivações humanas nos torna céticos. Desacreditamos de muitas coisas porque passamos a conhecer a motivação, o que vai pelo coração do homem. Eu gostaria de ler com os irmãos um texto bíblico que trata desse assunto. Crer na verdade bíblica se sobrepõe a toda essa frustração de acreditar no coração. Jeremias 17, versículos 1, versículos 5 a 7, versículos 9 a 10. Estaremos lendo em 3 momentos, a começar pelos versículos 9 a 10. Diz assim o texto: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Já o versículo de número 1 diz: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Versículos 5 e 7. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança
é o Senhor. Eu gostaria de tirar algumas conclusões desses textos, 3 conclusões, uma para cada texto, uma para cada bloco, que eu acho que são interessantes para o nosso propósito. Para o primeiro bloco, versículos de 9 a 10, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Isso significa que somos maus. O Senhor esquadrinha o nosso coração e nos dará a paga, segundo o proceder de cada um. O pecado engana e destrói. O pecado de Judá é o meu pecado, é o teu pecado, é o pecado de todos nós. E não há quem o apague, porque ele está escrito com ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, tanto na tábua do nosso coração quanto nos nossos altares. O pecado conduz os nossos sentimentos e o pecado ele contribuirá com as nossas motivações. Então, não há quem apague o próprio pecado, porque não temos como fazê-lo, já que ele está em pontos estratégicos da nossa mente. Já os versículos 5 a 7 diz que é maldito o homem que confia na força humana e bendito o homem que confia no Senhor, que coloca nele a sua esperança. Isso quer dizer que o perdão e a nossa salvação vem exclusivamente do Senhor. Em razão disso, eu gostaria de te convidar a orar nesse momento, reconhecendo essa nossa condição de pecador, reconhecendo a santidade de Deus e reconhecendo a providência de Deus em Cristo Jesus para o perdão dos nossos pecados. Nós estaremos orando por alguns minutos, oração silenciosa, oração pessoal, e depois desses alguns momentos, nós estaremos orando juntos, em conjunto, agradecendo a Deus pelo perdão que Ele nos concede em Cristo. Oremos. Vamos agradecer a Deus, então, pelo perdão que Ele nos concede em Cristo. Oremos em conjunto. Senhor Deus, reconhecemos que temos um coração mau, reconhecemos que muitos dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas atitudes, das nossas obras, das nossas ações, são atentados à Tua santidade. Por isso, nós rogamos que nos concedam, através da Tua misericórdia, um arrependimento sincero no nosso coração e que nos conceda o perdão pelos nossos pecados. Te agradecemos pela obra de Cristo Jesus, nosso Senhor, através da qual nós obtemos o perdão, todos aqueles obtêm o perdão, aqueles que creem no Senhor Jesus. Rogamos ao Senhor que esteja nos alcançando com essa graça maravilhosa. No nome santo de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, nós vamos continuar a nossa adoração ao Senhor neste momento, porém de maneira cantada. E nós precisamos ter sempre no nosso coração que a adoração ela é um elemento fundamental na nossa vida com Deus, no nosso relacionamento com Deus. Porque, na verdade, a adoração é o ecoar, é o som de um coração regenerado, de um coração transformado pela graça de Deus. Baseado nisso, eu gostaria de ler com você nesse momento o Salmo de número 111. Salmo de número 111. O Salmo de número 111 é um salmo onde o povo estava exaltando as obras de Deus. Tudo aquilo que Deus havia feito no meio do povo, principalmente a saída do povo do Egito, a sua peregrinação no deserto e a conquista de Canaã. Então, o Salmo de número 111 nos diz assim: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre.
Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos, melhor dizendo, são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. Então, como nós dissemos, um salmo em que o povo exalta as obras que Deus realizou no meio do seu povo. E o salmo começa dizendo: de todo o coração renderei graça ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia, ou seja, reunidos com todos os irmãos. Né? Porém, nós não podemos fazer isso agora devido às circunstâncias, mas o salmo nos incita a isso. Quais são as outras obras que nós também, esse salmo se estende a nós, né? Quais são as obras magníficas de Deus que nós temos que adorá-lo e que louvá-lo? Porque grandes são as suas obras, porque nas suas obras há glória e majestade, porque a sua justiça permanece para sempre, porque as suas maravilhas são memoráveis, porque benigno e misericordioso é o Senhor. Nós temos que adorá-lo porque ele dá sustento aos que o temem. Nós temos que adorá-lo porque ele manifesta ao seu povo o poder das suas obras. Nós temos que adorá-lo porque as obras das suas mãos são verdade e justiça, porque todos os seus preceitos são fiéis, porque todos os preceitos de Deus são estáveis para todo sempre e são baseados em fidelidade e retidão. Nós temos que adorar ao Senhor porque ele enviou a redenção para o seu povo. E essa redenção é exatamente através do sacrifício de Cristo na cruz. E ele termina o Salmo 111 dizendo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. O que o Salmo está dizendo é que mesmo quando nós nos achegamos para adorar ao Senhor, nós precisamos fazer isso com temor e tremor diante de Deus. Porque fazendo isso, nós estaremos louvando ao Senhor, adorando ao Senhor com sabedoria. E aí ele diz: o seu louvor permanece para sempre. E é nesse espírito, pensando nisso, tendo isso no nosso coração, que nós vamos acompanhar agora esse momento de adoração de maneira cantada. Que Deus assim nos abençoe. Senhor eterno,
Deus abençoe a vida de vocês. Nós estamos passando por momentos difíceis, de privação, de dificuldades, e sujeitos a toda sorte de infecções, de doenças, que fazem parte, infelizmente, da nossa realidade. Eu queria lembrar-vos de um rei, o qual está no livro de Isaías, o rei Ezequias, durante o seu reinado, no capítulo 38, o profeta Isaías dá uma notícia a ele, de que ele certamente morreria. E ele ora ao Senhor, ele chora copiosamente, ora ao Senhor, pedindo ao Senhor que o livre daquela doença mortal. E o Senhor o agracia com mais 15 anos de vida. Ele então, a partir do verso 9, fala que ele cria um cântico. Ele adora o Senhor por aquilo que o Senhor fez na vida dele. E no capítulo 15, ele diz: que direi, como me prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, com estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faze-me viver. Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem à cova, os vivos, esses te louvarão, como eu hoje faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo em meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Neste mesmo espírito, irmãos, vamos adorar ao Senhor. Fiel, creio em ti, teus caminhos e teu santo agir, Deus presente sempre a me guardar. Quem sou eu para poder questionar dos teus planos, como duvidar? Eu nada posso além de confiar. A minha fé e o meu amor descansa
os abençoe. Irmãos, esse é o momento da nosso culto, da nossa transmissão online, que nos preparamos para ouvir a palavra de Deus. E eu gostaria, nesta noite, neste domingo, estarmos lendo o Salmo de número 119. O Salmo 119, nos seus 12 primeiros versículos, ele nos fala do bem, nos fala da necessidade, que nos faz a observância da palavra de Deus. Que o estudo da palavra de Deus, que o ouvir e o consequente aprendizado e o guardar no coração e mente esta palavra que nós ouvimos, nós lemos, nós estudamos, ela gera em nós, gera no nosso viver um estilo e um padrão de vida que reflete não só o conhecimento, mas a presença de Deus em nossa vida. E nos afasta, assim, do pecado para vivermos em santidade de vida. É isso que o Salmo, em resumo, ele basicamente nós entendemos e descobrimos quando nós lemos, fazemos a sua leitura. Vamos estar lendo agora, então, por partes, apenas para que nós possamos sedimentar mais esse conhecimento e absorvermos mais esse conhecimento que o salmista nos passa nos seus escritos. Então o verso 1 diz: bem-aventurados e irrepreensíveis no seu caminho que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração e não praticam como consequência iniquidade e andam nos seus caminhos. Na continuidade, o verso 4 diz, e o salmista tem entendimento que isso é um mandamento, é uma ordenança, é um desejo de Deus. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos para que eu observe os teus preceitos. O salmista, ele tem esse desejo no seu coração, ele coloca isso como uma atitude positiva para com Deus. Tomara sejam firmes os meus passos para que eu os observe, para que eu observe os teus preceitos. E na continuidade do verso 6, nós vemos, então, que ele sabe que isso vai gerar nele algumas coisas. Então não terei de que me vergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Então eu render-te-ei graças com integridade de coração, e quando tiver aprendido os teus retos juízos, cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. E nos versos 9 a 11 nós vemos: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? E aí o salmista diz que de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. E ele vai terminando essa primeira parte quando ele diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E aí o verso 12 diz: bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. E é nesse espírito, nesse desejo que o salmista nos passa, é que nós vamos agora estarmos nos preparando para ouvir a palavra de Deus na mensagem do nosso pastor, reverendo Whipson. A nossa oração nesse instante é que Deus possa estar iluminando, possa estar colocando ao seu desejo, à sua vontade, a mensagem apropriada para cada um de nós nessa noite. E que essa mensagem, que esse aprendizado da palavra de Deus, esse ouvir da palavra de Deus, possa gerar tudo isso que nós vimos através do Salmo 119, nos versos de 1 a 12. Benditos és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Ouçamos assim a palavra e a mensagem do reverendo Whipson. Olá, irmãos. Que bom poder estar aqui com você mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor. Eu acredito que já está crescendo no coração de cada um de nós a saudade de estarmos juntos, presencialmente. No entanto, com a graça de Deus, nós podemos ainda, mesmo que virtualmente, tentar nos aproximar e mantermos conectados, unidos, no propósito de sermos Igreja de Cristo. Para esta ocasião, nós vamos compartilhar com vocês a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, do verso de número 43 ao 51.
Gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, acompanhando toda a exposição. Vamos orar, pedir a graça do Senhor sobre nós, para que nós sejamos, nessa ocasião, edificados pela sua palavra e pela ação graciosa do seu Santo Espírito. Senhor Deus, nós queremos agradecer a Ti por esse momento e clamar ao Senhor que se compadeça de nós. Nós estamos necessitados de sermos edificados pelo Senhor, que o Senhor venha falar ao nosso coração, que nós também sejamos, ó Deus, confortados e devidamente colocados numa posição de plena confiança, fé e disposição para crer, confiar somente na Tua palavra, na Tua instrução. Ajuda-nos, ó Deus, a todos. Nós suplicamos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o assunto que nós vamos tratar aqui nesses dias está aí sendo apresentado no slide como o Filho de Deus revelado aos discípulos, com base no texto de João capítulo 1, do verso 43 ao verso 51. Nós faremos nesse instante a leitura desse texto. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita a quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Introdutoriamente, eu gostaria de começar a exposição dessa noite considerando com você o período que nós estamos vivendo. Trata-se de uma fase da nossa vida onde nós estamos aquartelados dentro dos nossos lares, mantendo um certo distanciamento das pessoas. É nesse contexto, nesse período, que as relações virtuais estão em maior destaque. Os contatos e os amigos das nossas redes sociais foram ampliados. Portanto, inicio a exposição com uma pequena enquete. Quais são os critérios usados na escolha dos seus amigos virtuais? Quem são aqueles que você resolveu seguir? Quais são os conteúdos que acessamos, curtimos e compartilhamos nas nossas redes sociais? No texto lido, presenciamos uma rede social que vou chamar aqui de primitiva, sendo construída. Jesus inicia a etapa do comissionamento dos seus discípulos. Seguindo a linha do capítulo 1 do Evangelho de João, vemos que André, Pedro, o próprio João, autor do Evangelho, e agora Filipe e Natanael, também conhecido como Bartolomeu nos Evangelhos sinóticos, estão sendo chamados para compor a companhia dos discípulos mais próximos de Jesus. A título de elucidação, este é o quarto dia consecutivo mencionado no capítulo 1 do Evangelho de João. Segundo o comentarista, Jesus está ainda em Betânia, além do Jordão. Decidiu cruzar o rio
indo para o lado ocidental, e dali seguiu para a Galileia. Percebamos, irmãos, que à medida que nós vamos avançando no Evangelho de João, o Filho de Deus é revelado em círculos crescentes e resulta no testemunho ocular e fidedigno dos primeiros discípulos sobre Cristo. Nesse texto aqui, não poderia ser diferente. Daí, chegarmos ao tema da nossa exposição dessa noite, o testemunho dos primeiros discípulos. E o que é que nós aprendemos com o testemunho dos primeiros discípulos? Como primeiro tópico, eu gostaria de sugerir que nós considerássemos o fato de que o testemunho dos primeiros discípulos mostra que o discipulado deriva do conhecimento sobre Cristo. Note bem aquilo que nós vamos encontrar no versículo 43 até o versículo 45. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. O texto inicia falando, conforme você deve ter percebido aí, do encontro de Jesus com Filipe, que era da mesma cidade de André e Pedro. Talvez durante a preparação para a viagem da Galiléia. Desse encontro resultou o chamado para seguir ao Mestre no discipulado, costume comum naquela época. Filipe, por sua vez, encontrou Natanael, que era de Caná, conforme João, capítulo 21, versículo 2. Atenção para o que Filipe diz a Natanael no verso de número 45. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiu os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. A sentença começa com uma referência ao Messias e termina com a palavra Nazaré. Note no texto 46 que estes dois conceitos soaram contraditórios aos ouvidos de Natanael. Filipe está vislumbrado aqui com a revelação recebida de que Jesus era o Messias. Seu testemunho é preciso e precioso. É com entusiasmo que Filipe expressa uma grande verdade, pois Moisés e os profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento, não podem ser entendidos a menos que se veja neles o Cristo, comenta Hendrickson. Porém, a pergunta feita por Natanael, no uso de completa sinceridade, interpôs sua fala dizendo: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Segundo o comentarista, diante do contexto imediato, ver também em João capítulo 7, versículo 52, o mais provável é que Natanael tenha tentado dizer: é possível de fato que o Messias tenha vindo de Nazaré? Será que Moisés e os profetas proferiram que alguma coisa boa nesta categoria messiânica viria dessa cidade? A resposta de Filipe, semelhante à dada por Cristo a André e João antes em João capítulo 1, versículo 39, foi direta e resoluta: venha e veja. Chegamos ao nosso segundo tópico e podemos então afirmar mais uma vez que o testemunho dos primeiros discípulos mostra que o Mestre está presente com seus discípulos nos seus momentos pessoais de devoção, conforme encontramos no verso de número 46 até o verso de número 49. O texto vai nos dizer assim: perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse ao seu respeito:
Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Quando nós estamos aqui considerando esse texto, nós vamos perceber que a abordagem de Cristo usa o contexto do patriarca Jacó, conforme temos referência em Gênesis, capítulo 27, versículo 35. Mas é preciso afirmar ainda que esse contexto será ainda mais asseverado no versículo de número 51. Ora, este antepassado de Natanael foi quem usou de artimanhas para adquirir vantagens pessoais, conforme Gênesis capítulo 30, versículo 37 ao 43, e que também foi imitado pelos seus descendentes, conforme Gênesis capítulo de número 34. Diz, ou melhor, escreve Hendrickson: um judeu realmente honesto, sem duplicidade, tinha se tornado uma raríssima exceção. Essa é a razão pela qual, quando Natanael está se aproximando, Jesus exclama: vejam, verdadeiramente um israelita em quem não há engano. Porém, Natanael não se prende ao elogio. Com sinceridade, outra vez pergunta: como me conheces? Ele investiga a fonte usada por Jesus. Seria Filipe o fornecedor das informações sobre ele para o julgamento de Jesus? Para sua surpresa, Jesus diz: antes que Filipe o chamasse, quando você estava debaixo da figueira, eu o vi. Veja só, Natanael descobre, em meio a um grande deslumbramento, que o olhar penetrante de seu novo mestre havia entrado até mesmo no santuário de suas devoções interiores, quando se encontrava debaixo da figueira. A ideia que nós temos aqui é muito similar ao que nós encontramos no Salmo 139, quando o texto diz que o Senhor conhece todas as palavras antes mesmo delas chegarem à nossa boca. Comovido e convencido, ele expressa uma genuína confissão: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. O conhecimento sobrenatural de nosso Senhor trouxe a revelação de que o Mestre era o próprio Filho de Deus, o Rei de Israel, ou seja, o Messias tão esperado pelo povo de Deus, a mente e o coração de Natanael. Ao chegarmos ao terceiro tópico, nós também podemos afirmar sobre o testemunho dos primeiros discípulos que este mostra que o Senhor Jesus recompensou a fé embrionária dos primeiros discípulos com maiores revelações. Veja o que diz aí na sua Bíblia, o verso de número 50 e 51. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus não contesta, meus irmãos, nem retoca o valioso testemunho de Natanael. Pelo contrário, a declaração de fé é reforçada por uma promessa no verso 50 que diz: pois maiores coisas do que estas verás. A essência do que o Senhor Jesus diz a seu discípulo é que, como recompensa por sua fé, coisas ainda maiores lhe seriam reveladas, comenta Hendrickson aqui nessa passagem. A pergunta é: que grandes coisas são estas que o Senhor Jesus está se referindo aqui nesse texto? E a resposta nós encontramos no versículo 51.
em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Note que a referência aqui, de forma mais enfática, é a história de Jacó, conforme encontramos em Gênesis capítulo 28. Na ocasião da sua fuga de Esaú, quando descansava, numa determinada noite, teve uma visão durante o seu sonho de uma escada que ia da terra ao céu, com anjos do Senhor subindo e descendo por ela. É a voz de Deus ouvida por Jacó, que dizia: em você, em sua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Escreve aqui o comentarista: a escada de Jacó encontra seu antitipo e sua plenitude em Cristo. Pronto, Natanael havia encontrado o descendente de Jacó. A ligação, a escada da visão entre o céu e a terra. O elo de união entre Deus e o homem. Aquele que, por meio de seu sacrifício, reconcilia o ser humano com Deus. Logo, as grandes coisas vistas por Natanael e os demais discípulos são, primeiro, os atributos divinos em Cristo usados na obra de salvação dos seres humanos para a glória de Deus. Segundo, o Senhor sendo tanto o Filho de Deus quanto o Filho do Homem, expresso em Daniel capítulo 7, que reconcilia o ser humano com Deus. Terceiro, aprenderam a adorá-lo por conta da sua relação especial com Israel e com toda a humanidade na qualidade do Filho do Homem. Concluindo a mensagem nessa noite, meus irmãos, eu gostaria de convidá-lo novamente àquilo que nós tratamos na introdução. E isso para dizer que nenhuma relação virtual é capaz de corresponder e substituir de forma plena a necessidade de relacionamentos presenciais. Ainda mais quando relacionamos isto à presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo, o critério maior e melhor para seguir a Cristo é de fato a revelação de que Ele é o Messias, o Salvador do mundo, o Rei de Israel, o Rei dos Reis, o Filho do Homem, a escada de Jacó, a nossa esperança de vida e reconciliação com Deus. Terceiro, não existe conteúdo mais rico e mais precioso para ser visto e compartilhado nesses dias de peste, de medo, de incertezas, do que o puro evangelho da graça de Deus. Mas ainda, irmãos, permita-me, nesta ocasião, fazer uma aplicação de tudo aquilo que nós vimos até agora. Como tenho usado o meu tempo, oportunidades e prioridades nesse tempo de pandemia e isolamento domiciliar? Tenho usado as ferramentas úteis para testemunhar o fato inexorável e acalentador de que há vida, esperança de salvação e transformação em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Não seria esta mensagem que traria o coração dos nossos familiares, amigos, virtuais e os demais, e de todo mundo pelas redes sociais, confiança, tranquilidade, esperança de que nós poderíamos, certamente, seguros em Cristo, passar por todo esse período de privação? Que Deus abençoe a sua vida.